Ele nasceu em São Paulo, mas não ficou muito tempo por aqui não. Mora em Guarulhos desde o primeiro ano de vida. Gosta de matemática, se formou em Mogi das Cruzes e lá lecionou em escolas estaduais e desde 2000 é professor efetivo da Rede Municipal de São Paulo. Agora é licenciado porque é deputado. O Autorretrato hoje conversa com Auriel Brito Leal, ou deputado professor Auriel do PT. Muito bem-vindo, deputado, ao Autorretrato. Vamos conversar aqui uma meia hora para a gente conhecer um pouquinho de toda essa sua trajetória antes de chegar no parlamento, mas eu sei que antes de chegar aqui o senhor já foi vereador e tem uma vida intensa na área política, né? Muito bem-vindo. Obrigado, Jeremias, aos telespectadores. É um prazer imenso estar aqui. Então, vou contar um pouco da minha vida, né? Uma vida bastante difícil. Meus pais são da Bahia, vieram para São Paulo nos anos 60, começo dos anos 60. E eles moravam em Tucuruvi, nasci aqui na Brigadeiro, Luiz Antônio do Céu Brigadeiro. Tucuruvi é um bairro aqui de São Paulo? Isso. E nasceu na Brigadeiro, aqui perto da Assembleia Legislativa. Aqui perto da Assembleia. E com 8 meses eu fui para Guarulhos, né? Morar em Guarulhos. E de lá a gente foi tendo uma trajetória bastante difícil. Meu pai trabalhando, vendendo bebidas, né? Ele era representante de bebidas, né? Então, quantos irmãos? Eu tinha 4 irmãos, né? 2 falecidos hoje, que é o mais velho, o George, e a Iris também falecida. Por que seu pai foi para Guarulhos? Porque ele conseguiu comprar um terreninho lá, que era mais barato e tal, e aí continuou trabalhando em São Paulo, né? Trabalhava aqui em São Paulo, na Líbero Badaró, né? Com o seu... Aquele tempo menos trânsito, né? Década de 60. Eu lembro que até quando eu era menino, quando a gente vinha para São Paulo, era interessante que até o desfile era ali na Tiradentes, né? Não sei se é do seu tempo, mas o desfile, o pessoal fazia o desfile na Avenida Tiradentes. Que não era bacana, dentro do sambódromo, né? Era tudo na rua, né? Isso. É bem divertido. Então, aí veio pra cá e tal. E aí, quando menino, estudei lá morei ali perto do Picanço, quase sendo de Guarulhos. Estudei até os 9 anos. Depois meu pai resolveu vender a casa e ir pra Bahia, né? Foi pra Bahia, ficamos 3 meses lá, não deu certo, a gente voltou pra São Paulo. Ia com a mudança, até com o cachorro, aquele tempo era muito engraçado. Então, a gente voltou pra cá, a gente acabou depois comprando um bar aqui no meio do Chaves, né? No Jardim Brasil. Que é meio divisa com Guarulhos, né? Isso, é meio divisa. E aí foi tocando, depois a gente foi morar lá no Vila Rio, né? A gente morou no Vila Rio, na Vila Rio de Janeiro. Lá depois a gente foi lá até 78, eu estava lá na escola Maria Helena, onde eu fiz minha primeira série lá. E depois a gente aí meu pai queria ir embora para Bahia, minha mãe não quis ir. Aí ele resolveu comprar uma casinha bem humilde, 2 cômodos, né? Lá no bairro dos Pimentas, até engraçado, porque quando meu pai comprou a casa era tão assim, ruinzinha, porque chovia mais dentro do que fora. É melhor chover, tem que sair para fora. Então, chovia mais dentro que fora. Então, assim, aí a gente acabou ficando por lá, residiu por lá, conseguiu melhorar um pouco a condição de vida, né? Ele voltou a trabalhar registrado, hoje está aposentado. Minha mãe faleceu agora em 2003, depois eu dei eleito. Então a gente teve assim, bastante dificuldade. E para mim estudar, né? Aí comecei a estudar em 87, meados de 87. E a dificuldade era muito grande, por quê? Porque nesse período eu tinha sido servente de pedreiro, tinha sido pedreiro, eu acabei vendendo bolinho, coxinha na porta de campo de futebol, na porta das firmas, né? E a gente vendendo bolinho e coxinha aí também na porta de campo, eu não tenho vergonha de dizer, eu levava no carrinho de mão, assim, quando era sábado e domingo, colocava uma caixinha de isopor, um refrigerante, uma cervejinha e levava para vender lá nos campos de futebol. E durante a semana vendia aqueles bolinhos e tal, com uma bandeja, vendia na porta das firmas. E eu consegui estudar, fazer faculdade vendendo bolinho e coxinha. E aí, a sua paixão pelo futebol veio quando você ia vender? Não, meu pai sempre foi corintiano, então eu sempre fui corintiano. Então, aquele período era muito interessante porque tinha um radinho assim pequeno e né, eu ficava às vezes
eu ficava assistindo o jogo do Corinthians à noite, tinha que ficar em pé, né? Porque não tinha um lugar melhor, eu tinha que ficar em pé escutando o jogo do Corinthians. E a gente tinha o time de futebol da gente, né? Que eu também joguei bastante bola quando era menino, tinha time e tudo. Meus irmãos tinham lá o time dos Tigrões, né? Era bom? Era bom. O time era bom, sempre. Bom jogador. Gente... tem uma foto ali pra gente. Ali você tá em pé, não? Tem uma foto ali, faz tempo, hein? Você tá ali da esquerda pra direita, você tá em pé ali? Tô em pé, aquele mais alto lá, o mais alto. Ah, tá. Eu era bem magro naquele tempo. Ainda é? Não, hoje eu tô meio gordinho já. Ali era o mesmo time, né? Com meus amigos, meus irmãos, meu cunhado. Né? Então, eu tô de barba ali, ó. É interessante, meus primos ali, pessoal. Você tá ali... E a gente ganhou um campeonato que nós ganhamos, acho que em 92 ali. Lá no ali campo da esquerda para a direita? Campeonato de Guarulhos aquele. Foi um campeonato intermunicipal. Nós chegamos em primeiro lugar. Ganhamos primeiro lugar primeiro e segundo lugar nós ganhamos no futebol de salão e ganhamos o segundo lugar no futebol de campo. Tava bem. Jogava bem mesmo, deputado? Pode perguntar para os amigos? Eu não era muito bom de bola, para ser sincero, mas a grande vantagem minha é que eu fazia muito gol. Então eu dava sorte, a bola às vezes batia em mim e entrava. Então era um negócio assim, eu dava muita sorte. Quando não dá certo, a gente fala assim, não teve incentivo, né? Não, mas às vezes eu tava às vezes na área, a bola batia na minha cabeça e entrava, batia na minha... Eu fazia gol de qualquer jeito. Era tipo o Geraldão. Certo. Ruim de bola, mas bom de fazer gol. Tá bom. Mas aí teve esse período aí de luta para estudar, e aí uma paixão pelo futebol, mas aí veio a paixão também pela matemática, né? Quando é que a matemática entrou na sua vida, assim? Não, porque eu tinha uma professora de matemática, a professora Eunice, né? Dava aula pra gente lá no Oswaldo, e ela sempre era uma pessoa muito severa, então eu gostava de matemática. Eu sempre gostei de matemática, foi uma matéria que eu sempre me destaquei, né? E aí eu fui fazer faculdade, aí escolhi matemática, tentei fazer vestibular de outro, não passei, mas quando eu fiz matemática parece que foi um dom, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer matemática, eu gostei. Primeiro ano já comecei a dar aula, né? Assim, no primeiro semestre, do primeiro para o segundo semestre, eu entrei no meio de 87, meados de 87, em março, dia 15 de março de 88, eu comecei a lecionar. E aí eu comecei a me aprimorar, né? Fui um bom professor, segundo os alunos dizem, né? Porque professor de matemática é difícil receber elogio, né? Eu era muito severo. Eu tenho muitos alunos que são professores hoje, inclusive de matemática. Para mim é um orgulho muito grande. Tem alunos que são engenheiros, né? Inclusive eu estava na reunião domingo agora, na reunião, teve um aluno lá, o Juvenal, que é menino que fez matemática, fez engenharia, né? Então para nós a gente é um orgulho muito grande, né? Ter alunos assim que conseguiram... Tem a professora Paula, a professora Marisa, inclusive que é vereadora lá na cidade de Guarulhos. Você lecionou no município, por quantos anos? No município eu fiquei por volta de 18 anos. Aí pegava a faixa etária das crianças. Eu dava aula de quinta até terceiro colegial, né? Tá. Até terceiro. Depois eu me aprimorei mais da aula segundo, terceiro, colegial. E deu aula no estado também? Isso no estado. E na Prefeitura de São Paulo eu entrei no concurso, entrei em 2000, né? Já entrei dia 15 de maio de 2000, eu assumi a Prefeitura de São Paulo, que inclusive eu tenho um cargo até hoje, me aposento lá como professor, né, de matemática também, efetivo. Deu aula em Guarulhos e deu aula em São Paulo também. Eu dei aula, cheguei a dar aula comitantemente em Guarulhos e em São Paulo. É uma vida puxada, né, André? Uma vida puxada. Cheguei e dava 64 aulas semanais. 64 aulas semanais. Então é uma carga horária muito estressante, muito complicada. Então a vida dos professores não tem sido muito fácil, né? Também fui militante do sindicato da POSP. Quando foi que o senhor entrou pro sindicato? Ali... Desde que lá em 88, quando eu comecei a militar, a lecionar, eu já entrei para o sindicato. Já entrei assim, como um voluntário e tal, para acreditar na educação, que a educação é a única maneira de a gente fazer uma transformação da nossa sociedade, né? Através da educação dos nossos alunos. O senhor sentiu essa demanda ali na escola? Falou, precisa mudar, vou me sindicalizar. E aí começou a participar das atividades? Comecei a participar muito. Nunca furei um dia de greve, eu nunca... Sabe, sempre respeitei os professores, mesmo aqueles que às vezes não iam para uma greve, a gente tem que ter o respeito, né? Porque sabemos a dificuldade que as pessoas têm. Isso colaborou nos planos de educação também? Também, inclusive municipal, lá de Guarulhos, 97, na questão até da
A gente naquele período era contra a municipalização, mas acho que foi um grande avanço para a cidade de Guarulhos, que hoje a gente tem uma rede própria, que antigamente nós tínhamos, quando nós iniciamos lá, nós tínhamos 360 alunos, quando eu iniciei como vereador, nós tínhamos 360 alunos em creche, 24 mil alunos matriculados em escolas municipais. Hoje nós temos mais de 25 mil em creche, né, praticamente 80 vezes mais, e nós temos de 25 mil para quase 150 mil alunos matriculados na escola municipal, com alimentação, com uniforme, com material escolar, com transporte, com leite em casa, tá certo? Então foi um grande avanço. Então a gente contribuiu muito para aquilo acontecer e também com a valorização dos professores, que hoje o governo do estado não valoriza os professores como deveria valorizar, né? Então lá nós temos 3 planos de carreira. 2 já foram executados e nós estamos agora executando o 3º plano de carreira. Está sendo implementado lá para os professores e os educadores do nosso município. E é interessante porque o senhor viveu isso ali na pele, né? As dificuldades do professor, o senhor lecionou por diversos anos no município, né? Agora, matemática não é fácil não, o senhor fez, mas o senhor chegou a fazer seguidores, né? E as crianças ensinam alguma coisa para a gente também, não? Eu acho que quando o professor ele deixa, com certeza você está constantemente aprendendo. Porque à medida que você deixa de aprender, você tem que parar. O dia que você fala, você não está mais aprendendo com os alunos, ou na sociedade, você tem que parar de lecionar. E hoje o desafio é maior ainda, né? Porque a nossa vida é aprender. Aprender, porque todas as pessoas têm uma maneira diferente, a gente tem que respeitar a individualidade de cada cidadão, de cada cidadã. O senhor chegou a pegar o tempo já com as crianças com celular? Porque muitas escolas também proíbem, né? Não, mas aí é um desafio, né? Eu fiquei dando aula até 2005, então já existia o já celular. Já tinha né? o concorrente. Mas a gente conseguiu, nesse período, eu consegui ter uma relação muito boa com os alunos, né? Porque você tem que dar responsabilidade para as pessoas, e você tem que dar liberdade, mas você tem que cobrar a responsabilidade de cada um, né? Então, nunca tive problema com o aluno, né? Sempre tive uma boa relação com os alunos e sempre consegui dar minhas aulas, né? Fui considerado assim um dos melhores professores da região, do nosso município, né? Então a gente tem assim, eu tenho muito orgulho de ter sido vereador durante 4 mandatos. Isso que eu queria. O senhor foi vereador por 4 mandatos, ou seja, 4 mandatos, 4, 8, 12... 14 anos, 14 que eu interrompi agora, né? E agora veio para... Então, eu fui vereador de 2004, 2000, 2004, 2008, 2012, então eu tive... E sempre não crescendo na questão dos votos. Eu fui sempre um vereador que sempre conseguiu ampliar o número de votos. Geralmente o cara ganha uma, foi mais votado, depois o cara não consegue repetir. Então eu sempre consegui, eu tive 3.977 votos na primeira, 4.918 na segunda, na segunda 5.117, na terceira 4.916, e nessa última eu tive um problema de doença chamada erisipela, que eu nem fui para a rua e fui o mais votado do PT pela 4ª vez seguida, né? Então eu tive assim, não saí para a rua para pedir voto. Então o trabalho que eu realizei durante a minha vida, a minha trajetória, me consolidou pela 4ª vez consecutiva o vereador mais votado do PT na cidade. E é professor de matemática mesmo, porque sabe todos os números de cor, né? Não, a gente tem uma boa memória para lembrar dos números. Às vezes os nomes a gente acaba esquecendo, Jeremias, mas os números a gente tem uma facilidade para... Agora, o senhor veio da periferia, como disse que trabalhou como pedreiro, como vendedor, né? Aí, como vereador, surgiu aquela demanda de buscar soluções para o que o senhor viveu na prática, né? O senhor militava muito nos bairros, né? O senhor acha que a pessoa que... os grupos que se organizam conseguem mais vitórias? Porque às vezes a pessoa fala assim, não vou ter uma sociedade de bairro aqui, mas não vou lá não, né? O senhor trabalhou muito na base, como é que é isso? Eu sempre fui, dentro das escolas, eu sempre fui diretor financeiro, executivo das APM, sempre ajudei a comunidade, né? Mas eu nunca concorri a cargo nenhum, assim. A vez que eu concorri foi de coordenador de escola, né? Que eu fui coordenador de escola no período de 99 a 2000, né? Fui coordenador da Escola Pedro Morcero, qual me orgulho bastante ter tido essa passagem como coordenador. Mas eu nunca concorri a nada. A primeira vez que eu concorri, já saí vitorioso, já fui o 3º vereador mais votado da cidade, né? Eu tinha um chevetinho, vou contar essa história do Chevette. Tinha um chevetinho que ele...
eu tinha que trabalhar, eu ganhava R$ 450 na Prefeitura de São Paulo naquele período, e eu tinha que, às vezes, dar um pouco mais de aula no período da campanha mesmo, em 2000, né? Tinha que fazer umas horas extras lá mais para poder colocar álcool no chevette e comprar umas bisnaguinhas para que podia pintar os muros, né? E tinha um menino que trabalhava com a gente, o Vila, a gente pintava os muros lá junto com o Adailton, que era um menino que trabalhava com a gente. Então eu ficava às vezes até para ficar até às 3 horas, eu ficava até às 7 da noite, né, para poder ganhar um recurso a mais, mas eu ficava isento de poder pedir o voto, né, porque eu não tinha condições de ficar pedindo voto para as pessoas. Então foi uma época bastante difícil. Então a minha eleição, assim, eu gastei R$ 5.100 em 2000 para ser eleito como vereador e o terceiro vereador mais votado da cidade, né? Então, e o senhor disse que foram 14 anos como vereador, 14 né? anos. O senhor presidiu a Comissão de Finanças e de Educação e Cultura, foi isso? Presidi a Educação e Cultura, também presidi a Educação. A de Finanças eu fiquei muito tempo, eu fiquei durante 7 anos presidindo a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, um professor de matemática, sabia lidar com os números, também não isso, teve eu fiquei dificuldade. nessa comissão, então a gente vê assim, às vezes a gente vê a diferença, né? Quando você está como o presidente da comissão, a questão dos investimentos que o governo leva para a cidade. Então, na cidade de Guarulhos mesmo, o governo do estado, porque era governado pelo PT, o governo do estado não mandava recursos para a nossa cidade. Ele mandava assim 3 milhões e mandava para Biritiba 20, 30 milhões. Né? Porque a cidade também, quando a cidade é grande, também tem mais demandas na saúde, na educação. Né? Então, agora, depois de 16 anos, que eles estão construindo uma FATEC em Guarulhos, né? Depois de mais de 24 anos que eles estão no governo do estado. Então, mandou muito presídio para nossa cidade. Nossa cidade hoje é cercada por vários presídios, né? E a gente não vê a questão do funcionamento das escolas do estado, na questão também, hoje, quando morre uma pessoa, né? A gente vê aí os legistas, o pessoal, então, você vai na delegacia, ou quando tem um roubo, alguma coisa, você vai lá, uma demora, mas não é porque não tem um computador, né? Não tem um funcionário preparado ali. Então, quando tem uma ocorrência de um flagrante, então, aí o cidadão acaba ficando esquecido ali. Então, é muito difícil, né? Então, deveria ter uma condição melhor para esses trabalhadores, porque geralmente assim, a gente coloca que os funcionários públicos, em geral, são vagabundos, e não são. Né? Porque às vezes a demanda é tão grande sobre eles que eles estão sobrecarregados. Né? Porque você vê, quando você quer ver se morrer um parente seu, né? E um atropelado ou qualquer coisa, até você conseguir chegar nessa demanda, até você conseguir resolver essa questão, tem que ligar para um vereador, para um deputado, para poder chegar ao legista, para chegar alguém para poder resolver essa questão. Então fica muito difícil e é difícil para a gente poder defender, né, o servidor. Porque as pessoas querem ser atendidas, não querem saber quem é que vai atender. É verdade. Elas querem que o seu problema seja resolvido. Nesse período de 14 anos, o que o senhor considera uma vitória que o senhor conseguiu, seja na educação, na cultura? O senhor teve bons projetos, né? Relacionados à água, aliás, leis aprovadas, né? Relacionadas à água, né? Essa lei, captação de água de chuva para fins não potável, é uma lei muito importante, porque hoje, né, a gente já, lá atrás, em 2006, a gente já via que ia faltar água no estado. Então, você captar água, né, da chuva, para você lavar uma calçada, jogar no banheiro, para você molhar as plantas, lavar um carro, isso é uma coisa importante. Além de você ainda poder, com a questão das enchentes, você pode ir soltando a questão do reservatório para, né, quando parar de chover, soltando esse reservatório para poder não dar enchente, né, nos períodos adequados da questão das enchentes. Então, um projeto pretende trazer aqui para a Assembleia alguma coisa similar? Eu vou ver se não tem a lei aqui, a gente vai tentar aprovar aqui. Fazer a pesquisa. Isso, fazer uma pesquisa. E também uma lei importante também que a gente colocou lá, o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que a gente discute a questão do preconceito, a questão do racismo, né, a questão das cotas, porque quando os negros vieram para o Brasil, vou contar um pouco da história, ainda tem uns minutos ainda. Sim. Então, quando os negros vieram para o Brasil, né, ficaram aqui, escravizaram os negros vindo da África, então o pessoal jogava os negros na questão